Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e assuntos que giram ao redor desse universo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no meu canal. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Eu tô tentando chegar aos 40 mil inscritos até o final do ano, então eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. O Grammy de 2022 vai acontecer no dia 31 de janeiro e eu decidi fazer uma série de vídeos comentando as principais categorias e os indicados. A gente tem 4 categorias principais. Vai ter um vídeo para cada uma delas e eu também vou fazer um vídeo falando sobre as categorias de música pop. Então o objetivo é explicar as categorias e falar sobre os indicados e no final tentar dar uma opinião da minha parte sobre quem eu acho que vai ganhar cada uma dessas categorias. Hoje a gente vai falar sobre a categoria Best New Artist ou Artista Revelação. Esse ano tivemos 10 indicados e dos 10 indicados eu só conhecia 4. Então, pra mim, essa semana foi uma semana pra conhecer realmente outros artistas de vários segmentos, de vários nichos diferentes. E apesar da categoria se chamar Best New Artist, então literalmente no português, melhor artista novo, os artistas não precisam ser novos para serem indicados. Eles não precisam necessariamente ter começado a sua carreira no último ano, no ano de elegibilidade. Eles precisam ter se tornado conhecidos para o público mainstream no ano de elegibilidade. Eles não precisam ter começado a carreira, mas o momento de maior sucesso deles até então precisa ter acontecido nesse último ano. E a lista de indicados desse ano representa muito essa descrição que eu acabei de dar para vocês, porque tem vários artistas que já têm anos e anos e anos de carreira, mas que por algum motivo tiveram um momento mais importante na sua carreira em 2021 e, portanto, foram indicados. As regras dessa categoria mudaram muito ao longo dos anos, então os requisitos nem sempre são os mesmos. Vamos entender os requisitos para esse ano, ao longo do ano de 2021 como ano de elegibilidade e premiação no início de 2022. Vou ler para vocês alguns trechos que eu traduzi diretamente do playbook de regras do Grammy. Essa categoria reconhece um artista cujos lançamentos do ano de elegibilidade alcançaram um breakthrough, um ponto de virada, no imaginário do público e impactaram notavelmente o cenário musical. Então, acabei de falar sobre isso para vocês. Um outro trecho diz assim: o principal elemento a ser considerado é a performance do artista, o desempenho comercial e artístico que ele teve ao longo do ano. Em segundo lugar, numa segunda instância, é levado em consideração se o artista escreveu a maioria das suas músicas, então a participação artística desse artista no processo de criação do seu material. Regras práticas. O artista, para ser indicado, precisa ter lançado pelo menos 5 músicas, e na verdade acho que é basicamente essa a regra. E antigamente, um artista precisava ter lançado um máximo de 30 músicas. Se ele tivesse lançado mais de 30 músicas, ele não poderia ser indicado. Isso não está valendo para esse ano. Então tem artistas que lançaram muito mais de 30 músicas já ao longo da carreira e ainda assim foram indicados. É o caso do primeiro indicado que eu vou comentar nesse vídeo com vocês. O primeiro indicado sobre o qual a gente vai conversar hoje é a banda britânica Glass Animals. Eles são uma banda de rock indie que foi formada em 2010. E o primeiro lançamento deles aconteceu em 2012, quase 10 anos atrás. Desde então, eles lançaram vários singles e vários EPs. E lançaram também 3 álbuns de estúdio que contêm mais de 40 músicas. O álbum de estreia deles se chama Zaba e foi lançado em 2014. O segundo álbum, o How to Be a Human Being, foi lançado em 2016. Mas o álbum mais recente da banda foi o Dreamland, que foi lançado em agosto de 2020. O single Heat Waves foi o grande sucesso desse álbum e alcançou o público mainstream quando um remix dessa faixa hitou no TikTok no meio de 2021, quase um ano depois dessa faixa ter sido lançada. Por conta disso, essa faixa alcançou o topo da Billboard Hot Rock and Alternative Songs e também chegou ao top 10 da Hot 100. Então, esses acontecimentos todos garantiram essa indicação à Artista Revelação do ano de 2021. Como eu disse, o ano de elegibilidade do Grammy precisa ter sido o ano de destaque dos artistas indicados nessa categoria. E é o comitê do Grammy que decide se aquele foi o ano de destaque do artista ou não.
foi o que aconteceu com a Saweetie, por exemplo. Ela é uma rapper de 28 anos de idade e o EP de estreia dela foi lançado em 2018, se chamava High Maintenance, e o EP Ice também foi lançado em 2019. E ainda que ela já tivesse lançado vários sucessos, a Saweetie atingiu um novo nível na carreira dela quando ela se juntou a Doja Cat para lançar o single Best Friend, que inclusive também está nomeado na categoria de melhor canção de rap no Grammy de 2022. Essa faixa alcançou a posição número 14 da Hot 100 e rendeu o primeiro VMA da Saweetie. Depois disso veio o lançamento do terceiro EP dela, o Pretty Summer Playlist Season 1, e ela está trabalhando no seu álbum de estúdio de estreia, que vai se chamar Pretty Beach Music e vai ser lançado no ano que vem. Uma outra regra bastante interessante dessa categoria é que os artistas não são elegíveis se eles já tiverem sido indicados em Grammys anteriores como performers, como intérpretes principais. Mas eles podem ser indicados nessa categoria se as indicações que eles receberam anteriormente foram como produtores ou compositores. É o caso do Finneas, irmão da Billie Eilish, que está indicado nessa categoria também. O Finneas, ele pôde ser indicado aqui porque apesar de ele já ter ganhado 8 Grammys, todos esses Grammys que ele ganhou foram pelos trabalhos que ele fez com a Billie Eilish. A indicação dele como artista revelação em 2022 vem por conta da sua carreira solo, que teve início mais recentemente. O álbum de estreia do Finneas, o Optimist, foi lançado depois do período de elegibilidade, mas antes disso ele já tinha lançado algumas outras coisas. O primeiro EP dele foi o Blood Harmony, que foi lançado em 2019. E desde 2016 o Finneas tem lançado alguns singles. Ele já lançou mais de 15 singles individuais, com destaque para as faixas Can't Wait to Be Dead, What They'll Say About Us, Let Us Fall in Love for the Night e Till Forever Falls Apart, que é uma parceria com o artista Aish. Eu adoro o Finneas e eu acho que a indicação dele faz sentido, apesar dos apesares, mas ele mesmo já disse que ele tá torcendo pra Olivia Rodrigo. Então, enfim, né? Vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Vamos falar sobre a próxima indicada. A próxima indicada se chama Arush Afatab e ela é uma cantora e compositora de jazz paquistanesa de 36 anos de idade. Ela se formou na Universidade de Música de Berkeley e ela lançou seu álbum de estreia de forma independente em 2015. Ele se chamava Bird Underwater. Em 2018, ela lançou seu segundo álbum, o Siren Islands, dessa vez pelas mãos de uma gravadora. Ela ganhou mais reconhecimento por conta do seu terceiro álbum, que foi lançado em 2021, o Vulture Prince. Isso veio em parte porque o Barack Obama indicou uma das faixas do álbum na playlist de verão dele. A faixa que ele indicou se chama Mohabbat e também está indicada na categoria Melhor Performance Global de Música no Grammy desse ano. Esse álbum que ela lançou em 2021, o Vulture Prince, fala sobre pessoas, relacionamentos e momentos que ela perdeu ao longo da vida e é dedicado à memória do seu irmão, que faleceu em 2018. Uma outra indicação que não é surpresa é a do Jimmy Allen, que é um cantor de música country negro, também de 36 anos de idade, e que anda sendo muito reconhecido na comunidade de música country. Ele ganhou a categoria de Artista Revelação Masculino do ano no Academy of Country Music Awards e também ganhou a categoria de Artista Revelação no Country Music Awards, tudo agora em 2021. E ele está sendo um destaque nesse cenário. Ele fez audições tanto para o America's Got Talent quanto para o American Idol, mas ele não foi muito longe em nenhuma das duas competições. Em 2016, ele assinou com uma gravadora de música country e o álbum de estreia dele foi lançado em 2018. Ele se chamava Mercury Lane. Mas em 2020, ele lançou um EP chamado Betty James, com 7 músicas, incluindo um dueto com a Noah Cyrus. E em 2021, ele lançou um álbum completo, que é uma continuação desse projeto, que se chama Betty James Gold Edition, com as 7 músicas anteriores, mais 9 músicas inéditas. Um outro indicado é o rapper Baby Keem, que é primo do Kendrick Lamar. Ele tem 21 anos de idade e ele lançou alguns EPs e 2 mixtapes entre 2017 e 2019. Mas foi o seu single Orange Soda, da sua segunda mixtape Die For My Bitch, de 2019, que começou a trazer, na verdade, reconhecimento para ele. Essa faixa entrou na Billboard Hot 100, Hot 100, como vocês preferirem chamar, na posição 98, lá embaixo.
mas entrou. O seu álbum de estreia, o The Melodic Blue, foi lançado em setembro de 2021 e debutou em 5º lugar na Billboard 200. Esse álbum ele inclui parcerias com Travis Scott e com Kendrick Lamar, e um dos feats com Kendrick é a faixa Family Ties, que recebeu 2 indicações no Grammy desse ano também, nas categorias de melhor canção de rap e melhor performance de rap. Uma outra banda que também está indicada a Best New Artist é a banda Japanese Breakfast, que é uma banda de rock indie barra pop experimental, que está em atividade desde 2013. Essa banda ela é liderada pela Michelle Zauner, que inclusive lançou seu primeiro livro como autora em 2021, isso também trouxe reconhecimento para a banda. Esse livro dela se chama Crying in H Mart, a Memoir. 3 álbuns de estúdio já foram lançados para essa banda, o Psycho Pump em 2016, o Soft Sounds from Another Planet em 2017 e o Jubilee em 2021. E a banda ganhou mais reconhecimento por conta desse terceiro álbum. Eles performaram o primeiro single do álbum, a faixa Be Sweet, no Jimmy Fallon, ao longo desse último ano, e a faixa também ganhou uma versão pro The Sims 4, pro jogo, onde a banda cantava essa música numa versão usando a língua fictícia, o idioma fictício do jogo. A próxima indicação sobre a qual a gente vai conversar é uma indicação que era bastante previsível. O The Kid Laroi foi um dos grandes destaques do último ano, e é um nome muito forte para essa categoria, inclusive eu acho que ele seria um possível ganhador se a gente não tivesse a Olivia Rodrigo concorrendo aqui, e já a gente vai falar sobre isso. Mas ele é um cantor e um rapper australiano, ele tem só 18 anos de idade, e depois de alguns lançamentos bem pontuais, em julho de 2020 ele lançou sua primeira mixtape com 15 faixas, intitulada Fuck Love. Esse disco ele acabou ganhando versões deluxe, incluindo novas faixas. E dessa era como um todo, surgiram alguns hits que bombaram no TikTok. Entre eles a faixa Without You, que depois ganhou um remix com a Miley Cyrus, e também a faixa Stay, que é uma colaboração com o Justin Bieber e que com certeza vocês já devem ter escutado. Outros nomes também aparecem em parcerias com esse artista, com The Kid Laroi, nessa mixtape que ele lançou. Alguns nomes são o do Marshmello e o do Machine Gun Kelly. A mixtape chegou ao primeiro lugar da Billboard 200. Stay com o Justin Bieber chegou ao primeiro lugar da Hot 100 e passou 7 semanas não consecutivas na parada. Essa faixa também se tornou a faixa mais rápida a atingir 1 bilhão de streamings no Spotify. Uma outra indicada a essa categoria, e é uma indicação que eu gosto bastante inclusive, estava fazendo as pesquisas para esse vídeo e eu escutei o álbum dela que gerou essa indicação e eu gostei bastante. Essa artista é a Arlo Parks e ela é uma cantora, compositora e poeta britânica de 21 anos de idade. Ela lançou 2 EPs em 2019, o Super Set Generation no primeiro semestre e o Sophie no segundo semestre, mas o álbum de estreia dela veio em janeiro de 2021 e ele se chama Collapsed in Sunbeams. Esse álbum ele foi criticamente aclamado por conta da sua versatilidade e por conta da sua vulnerabilidade também. O álbum ele teve 7 singles e ele ganhou o Mercury Prize, que é um prêmio do Reino Unido que premia anualmente o melhor álbum lançado por um artista britânico ou irlandês. Esse álbum também está indicado na categoria Melhor Álbum de Música Alternativa no Grammy de 2022. A Arlo Parks recebeu várias indicações no Brit Awards de 2021, incluindo Álbum do Ano, Artista Revelação e Melhor Artista Solo Feminina. E ela levou para casa o prêmio de Artista Revelação. Ainda que as indicações sejam interessantes e sejam bem diversas, e aqui eu quero pontuar que eu concordo com grande parte dessas indicações, mas algumas me incomodam, como por exemplo a das 2 bandas que já estão em atividade aí há quase 10 anos, e só estão sendo indicadas agora. Essa é a categoria mais previsível do ano, porque o ano foi dela. Você pode gostar, você pode não gostar, mas é inegável, é impossível não reconhecer o impacto da Olivia Rodrigo em 2021 na música de forma geral. A Olivia Rodrigo começou a sua ascensão ao estrelato na Disney. Ela estrelou a série Bizarre Vark e depois ela participou também da série, tá participando inclusive, da série High School Musical, The Musical, The Series, e ela assinou um contrato de gravação
e começou a trabalhar com o produtor Dan Nigro. E ela lançou seu primeiro single no dia 8 de janeiro de 2021, o single Driver's License. Eu acho que nem nos maiores sonhos da Olivia Rodrigo ela imaginou o quanto essa música seria um sucesso. Parte desse sucesso, obviamente, foi impulsionado pela história por trás dessa música. A parte da fofoca ajudou as pessoas a descobrirem esse lançamento, mas a faixa foi extremamente aclamada por todos os veículos especializados e quebrou muitos recordes. Eu vou até pegar aqui o meu roteiro pra falar pra vocês mesmo, porque eu não vou decorar tudo isso aqui. A música quebrou o recorde do Spotify para o maior número de streamings de um dia para uma música não natalina. Isso foi alcançado no 4º dia depois do lançamento da faixa. Driver's License também se tornou a música a ter a maior primeira semana para uma música no Spotify e na Amazon Music. É a primeira música na história a alcançar 80 milhões de streamings em 7 dias, em apenas uma semana. A música chegou ao topo da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos e fez a Olivia Rodrigo se tornar a artista mais jovem a estrear no topo das paradas com a sua primeira música da sua carreira. A música passou 8 semanas consecutivas no primeiro lugar da Hot 100. Foi certificada 4 vezes platina apenas nos Estados Unidos. Em 11 de agosto de 2021, a música também alcançou mais de 1 bilhão de streamings no Spotify. Só Driver's License recebeu 3 indicações no Grammy de 2022, como Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance. E os 2 singles que ela lançou depois de Driver's License também foram um grande sucesso, as faixas Deja Vu e Good For You. Em maio de 2021, a Olivia lançou seu álbum de estreia, o Sour, que foi criticamente aclamado. Debutou em número 1 na Billboard 200 e passou 5 semanas por lá, 5 semanas sem deixar esse lugar. O álbum também está indicado a álbum do ano e a melhor álbum pop. E ao todo, a Olivia recebeu 7 indicações no seu primeiro ano elegível dentro do Grammy. Além de também ter tido várias indicações e de ter ganhado várias dessas indicações ao longo dos últimos meses em outras premiações. Ela inclusive ganhou as categorias de Artista Revelação, de Best New Artist, no American Music Awards, no Apple Music Awards, no VMA e no People's Choice Awards. E eu falei pra vocês no começo do vídeo que a primeira coisa que é levada em consideração para premiar um artista é o seu desempenho ao longo do ano. E a segunda coisa que é levada em consideração, se necessário, é o envolvimento do artista nas composições das suas faixas. E a Olivia dá um check bem grande nessas duas coisas. Eu até posso estar errada, eu acho que sempre existe uma pequena possibilidade de o óbvio não acontecer, mas esse foi um ano da Olivia Rodrigo. Ela foi o principal nome ao longo do ano todo, não só como nova artista, mas como artista de forma geral. O nome dela não saiu da boca do povo do início ao final de 2021. Ela lançou 3 dos principais singles do ano. Ela realmente chamou a atenção de todo mundo descobriu quem ela era, todo mundo quis saber quem ela era, e tudo que ela fez até agora foi um grande sucesso. E ela realmente conseguiu alcançar o público de uma forma mainstream, diferente de praticamente todos os artistas que estão indicados ao lado dela. Na minha opinião, a Olivia Rodrigo com certeza vai ganhar a categoria de Artista Revelação de 2021 na cerimônia do Grammy, que acontece, como eu disse, no dia 31 de janeiro. E aí? Me conta nos comentários o que é que você acha de tudo que eu falei ao longo desse vídeo, se você gostou desse formato de vídeo, que eu tô preparando alguns outros que parecem com esse, sobre as outras categorias, como eu já falei. E me conta se você tá torcendo pra Olivia ou não, se você já conhecia alguns outros artistas dessa lista, quero saber. Logo mais eu volto com outros vídeos sobre as categorias principais do Grammy de 2022. Obrigada por ter me assistido, obrigada por ter ficado até o final. E a gente se vê em breve. Um beijo e tchau!